Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós estarmos na casa de Deus, celebrando ao Senhor, aprendendo mais da sua palavra, estudando na escola bíblica dominical para crescermos espiritualmente. A nossa lição de hoje é a lição de número 13, a última lição desse trimestre. O texto básico desta lição está baseado em Jó, nos capítulos 38, 39 e o 42, dos versos 1 ao verso 6. O tema da lição de hoje, a soberania de Deus sobre todas as coisas. O objetivo dessa lição é que você possa aprender que a soberania nós, possamos aprender que a soberania de Deus significa que Ele está no controle absoluto de tudo e que confiar em seus planos perfeitos traz paz e segurança, mesmo nas circunstâncias mais adversas. O texto áudio de hoje, a nossa leitura diária de hoje, Salmo de número 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Assim deve ser a nossa vida para com Deus. Pois é, hoje é domingo,
o último domingo de junho, dia 29 de junho. O próximo domingo já será o primeiro domingo de julho e o primeiro domingo do próximo trimestre. Mas vamos à nossa lição de hoje. É uma lição preparada pela nossa conversão através da revista Palavra e Vida, e que tais escritores, pastores, teólogos, pessoas experimentadas e com a vivência na presença do Senhor. O tema de hoje: a soberania de Deus sobre todas as coisas. A soberania de Deus é um dos temas mais profundos e misteriosos da teologia cristã evangélica e encontra uma expressão poderosa no livro de Jó. Esse livro, embora muitas vezes associado ao sofrimento humano, revela que Deus está no controle absoluto de toda a criação, incluindo o bem e o mal, o caos e a ordem. Em meio às tribulações, Jó é levado a compreender que nem sempre os planos de Deus são revelados ou compreendidos plenamente pela mente humana. No entanto, a soberania divina não está baseada em uma autoridade arbitrária, mas na sabedoria e justiça perfeitas do Criador. O estudo da soberania de Deus nos ajuda a entender que, mesmo diante de crises e sofrimentos, nada foge do seu controle. A resposta de Deus a Jó, nos capítulos finais do livro, é uma poderosa demonstração de sua autoridade sobre todas as coisas, desde as leis naturais até os detalhes mais ocultos do universo. Isso nos ensina que, embora possamos não entender os caminhos de Deus, confiar na sua soberania nos traz paz. O objetivo desta lição é nos conduzir a essa compreensão e confiança de que os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando não conseguimos enxergar claramente seus propósitos. Então é preciso que nós depositemos nossa fé, nossa confiança nesse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, inclusive nos criou. Primeiro momento da nossa lição: Deus é soberano sobre a criação. Nos capítulos 38 e 39 de Jó, Deus inicia uma série de perguntas a Jó, um homem íntegro, justo e que temia a Deus e evitava o mal, destacando sua soberania sobre toda a criação. Ao confrontar Jó com questões que ele não poderia responder, como: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó 38, 4. Deus enfatiza seu papel como criador e sustentador do universo. Cada detalhe da natureza, desde as estrelas no céu até o ciclo da chuva e a vida dos animais, encontra-se sob o controle da vontade divina. Esses capítulos revelam a ordem e a complexidade da criação, demonstrando que não há uma harmonia que escapa à compreensão humana. Por exemplo, Deus menciona o comportamento dos animais selvagens, como a cabra montesa e o avestruz, para ilustrar que suas obras seguem uma lógica maior do que a mente humana é capaz de captar. A criação não é autônoma, mas responde aos A criação não é autônoma, mas responde aos desígnios de Deus, que coordena até mesmo
os fenômenos mais incontroláveis da natureza, como o vento e o trovão. A resposta divina também nos mostra que a soberania de Deus não se limita à criação inicial, mas continua ativa no governo de todas as coisas. Ele não apenas cria, mas sustenta e mantém tudo funcionando conforme sua vontade. Colossenses 1,17 reforça essa verdade ao dizer que nele tudo subsiste. Assim, mesmo quando o caos parece prevalecer no mundo, como no sofrimento de Jó, tudo faz parte de um plano perfeito, ainda que oculto aos nossos olhos. Esse ensinamento nos convida a uma postura de humildade diante de Deus. Muitas vezes, tentamos entender ou controlar aspectos da nossa vida que estão além do nosso alcance. A soberania divina sobre a criação nos ensina a confiar na providência de Deus, pois tudo está nas suas mãos. Não importa o quão grande seja a tempestade que enfrentamos, Deus continua sendo o Senhor da natureza e da história. Então, Ele tem em suas mãos todo o controle, Ele tem em seu poder tudo o que existe, porque foi Ele quem criou. E criou para que nós pudéssemos usufruir. O que acontece é que muitas vezes queremos discordar da maneira como Deus fez as coisas. Mas Ele sabe por que fez dessa ou daquela maneira. Então, a nós resta o quê? Confiar nos propósitos de Deus. Segundo momento da nossa lição, a soberania de Deus sobre o bem e o mal. Em Jó 42:2, Jó reconhece a soberania de Deus ao declarar: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Este versículo é uma afirmação teológica profunda sobre a autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo o bem e o mal. Vemos que Deus permite que Satanás aflija Jó, mas tudo acontece dentro dos limites que o próprio Deus estabelece. Jó 1:12. Isso nos mostra que o mal não opera de forma independente, até o mal está subordinado ao controle soberano do Criador. Então nós vemos tantas coisas negativas, ruins, horríveis aos nossos olhos acontecendo neste mundo. E perguntamos, por que Deus permite estas coisas? O nosso conforto é saber que Deus sabe o que está acontecendo. E às vezes perguntamos, por quê? Ao invés de perguntarmos, para quê? Eu aprendi certa vez que não se pergunta por quê, pergunte para quê. Porque às vezes Deus está permitindo essas coisas acontecerem para que nós abramos os nossos olhos e possamos ver o quão indignos somos e o quão errado estamos caminhando diante de Deus, para que consertemos os nossos passos, que consertemos o nosso viver e para que andemos na presença do Senhor e na dependência do Senhor. Essa passagem nos leva a uma reflexão sobre a relação entre a soberania de Deus e o sofrimento. Embora Deus não seja o autor do mal, Ele permite que certas dificuldades aconteçam para cumprir seus propósitos. Olha aí, propósitos maiores. Isso é confirmado em Romanos 8:28. A soberania divina nos assegura que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está realizando seus planos perfeitos. Ele sabe por que permite que coisas aconteçam. É importante compreender que a permissão divina do mal
não significa ausência de amor ou justiça, mas aponta para um fato de que Deus vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas fragmentos da realidade. Então aqui eu me lembro de uma vez aprendi uma lição que nós olhamos muito mal o agora. Deus vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Nós estamos num ponto do caminho. Deus está em todos os pontos. Digamos uma estrada daqui a Campos, são 100 quilômetros. Nós estamos parados por volta de Cardoso Moreira, ali na beira da estrada, no quilômetro 50. Nós só vemos aquele pedacinho, mas Deus vê de Itaperuna a Campos. Todo o trajeto Deus está vendo e Deus sabe todas as coisas que possam acontecer ali. Então, voltando aqui, é importante compreender que a permissão divina do mal não significa ausência do amor ou justiça, mas aponta para o fato de que Deus vê o quadro completo, como eu disse, enquanto nós vemos apenas fragmentos. Jó foi levado a entender que seus sofrimentos não eram castigo por pecado, mas parte de um propósito maior que só Deus conhecia. Essa verdade pode ser difícil de aceitar, mas é essencial para a nossa fé. Deus é soberano e nada acontece fora de sua vontade. Então, se estamos passando por uma tribulação, saibamos que Deus está sabendo disso e que toda a nossa vida está no controle das mãos de Deus. O livro de Jó também nos ensina que o sofrimento pode ser uma ferramenta de refinamento espiritual. Em meio à dor, aprendemos a depender mais de Deus e a reconhecer nossa limitação. Jó, ao final de sua provação, experimenta uma transformação profunda. Ele não apenas compreende a soberania de Deus, mas se rende a ela com confiança e humildade. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Se estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, ao invés de reclamarmos, ao invés de ficarmos aborrecidos, nos revoltarmos contra Deus, vamos nos colocar na dependência de Deus. Ele está no controle, vamos confiar nele. Às vezes precisamos passar por alguns momentos para que alguma coisa aconteça na nossa vida, na vida da nossa família, compreensão, entendimento. Às vezes precisamos sofrer para que os outros vejam o quanto a nossa vida tem sido importante no todo. Vivenciamos isso há poucos dias. Perdemos uma pessoa muito querida na família. E agora nós podemos olhar para trás e ver a falta que essa pessoa faz, porque ela era uma pessoa ativa, importante, dedicada, trabalhadora. E às vezes antes não víamos esse quadro todo. Então Deus permite que coisas nos aconteçam. Portanto, queridos, vamos ficar confortados com o que Deus faz. Vamos ficar assim na dependência de Deus, sabendo que Deus, em tudo, Ele faz o melhor. E a Bíblia nos ensina, em tudo, agradeça a Deus. Terceiro momento da nossa lição. A aceitação de Jó da soberania de Deus. Essa declaração marca o momento em que ele finalmente aceita a soberania de Deus sobre sua vida. Mesmo sem receber respostas claras para todas as suas perguntas, Jó reconhece que a soberania de Deus é maior que a compreensão humana. Ele abandona suas reclamações e se rende à vontade divina, mostrando que aceitar a soberania de Deus envolve reconhecer nossa própria limitação. O arrependimento de Jó não é apenas um reconhecimento de pecados específicos, mas uma mudança de perspectiva. Antes, ele acreditava que Deus precisava explicar
suas ações. Agora ele entende que a confiança em Deus deve existir mesmo sem respostas. Essa é uma lição essencial para todos nós que enfrentamos momentos de dúvida. A fé genuína não exige explicações, mas se rende à vontade soberana de Deus. Essa rendição nos ensina que aceitar a soberania de Deus é um ato de adoração. Quando reconhecemos que Deus está no controle, mesmo em tempos difíceis, nossa alma encontra descanso. Não se trata de resignação passiva, mas de uma confiança ativa na soberania divina. Filipenses 4:7 fala da paz que excede todo entendimento, que nos guarda quando nos entregamos completamente à vontade de Deus. Jó também nos mostra que a aceitação da soberania divina nos conduz a uma nova relação com Deus. Ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Ao invés de afastar o sofrimento, o aproxima de Deus, levando-o a uma experiência mais profunda e pessoal com o Senhor. Às vezes, nas nossas vidas, em nosso viver diário, está faltando uma aproximação maior de Deus. Às vezes estamos caminhando longe de Deus, achamos que estamos perto, mas precisamos estar mais perto, como diz o hino: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Jó viveu mais perto de Deus, unido mais a Deus pela dor que ele passou. Que usemos a dor que passarmos para nos aproximarmos mais de Deus. Conclusão: a soberania de Deus é uma verdade que desafia nossa compreensão, mas também nos oferece consolo e segurança. Assim como Jó, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. A soberania de Deus não significa que não enfrentaremos tribulações, mas nos assegura que Ele está no controle de tudo e que seus planos são perfeitos. Saber que Deus governa sobre todas as coisas nos dá paz em meio às dificuldades. Podemos descansar na certeza de que nenhum detalhe da nossa vida está fora do cuidado divino. A história de Jó também nos ensina que a confiança na soberania de Deus transforma o sofrimento em um caminho para o crescimento espiritual e uma comunhão mais profunda com Ele. Nos momentos de incerteza, nossa maior segurança é saber que Deus é soberano e que suas intenções para nós são sempre boas. Mesmo quando as respostas não vêm, podemos descansar em sua sabedoria e amor imutáveis. Finalizando a nossa lição, para pensar e agir. Como a soberania de Deus te conforta em tempos de incerteza? Pense nisso. Segundo, em quais áreas da sua vida você precisa aprender a confiar mais no controle soberano de Deus? Às vezes precisamos aprender a confiar mais quando estamos passando por momentos delicados. Quando está tudo bem, nós às vezes nem lembramos de Deus, mas quando as coisas começam a tremer, aí nós lembramos. Então vamos pensar em Deus também quando tudo está bem. Se está bem, não é porque eu sou capaz, mas é porque Deus está me abençoando. Terceiro, de que forma a aceitação da soberania divina pode transformar sua perspectiva sobre o sofrimento? Reconhecendo que Deus é criador e sustentador de todas as coisas e que nada neste mundo acontece fora do conhecimento e permissão dele. E finalizando, você tem buscado ver além das dificuldades e encontrar
a presença de Deus nas provações? Tem feito isso? Às vezes, Deus nos manda alguma provação para que nós possamos ver que Ele está no controle. Não que Jó tenha sido provado, mas Jó foi usado por Deus para mostrar que Deus é o dono de todas as coisas. Amém, queridos? Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, te agradecemos, Deus, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te pedimos, Deus, que conforte o coração da Zelina e todos os seus familiares com a perda do seu irmão. Ó Deus, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor sabe quando tudo vai acontecer. Então nós clamamos ao Senhor, entregamos essa família nas tuas mãos para o conforto que só o Senhor pode dar. Também queremos continuar te pedindo pela vida do Felipe, do Emanuel, Luiz Felipe, a Nara e todos nós que estamos ainda com o coração sofrido pela perda da nossa irmã, ó Deus. Mãe, avó, cunhada, ó Deus, nossa irmã Edna. Trouxe muito sofrimento para nós e ainda está, mas confiamos, sabemos que o Senhor sabe o que faz, quando faz e por que faz. Ó Deus de amor, continua abençoando as nossas famílias, continua fortalecendo, ó Deus, os nossos laços de união familiar, para que sejamos mais unidos e vivamos mais próximos uns dos outros. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Abençoa as tuas igrejas, Deus, tantas igrejas vivendo momentos difíceis e delicados, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Abençoa os pastores, dando sabedoria, discernimento, ó Deus, os missionários nos campos. Vem nos ajudar, Senhor. Nós oramos agradecidos, ainda te pedindo, Deus, pelos enfermos. Te pedimos, Deus, abençoar a vida do Daniel, ali de Aré, ó Deus, seus filhos, suas netas, seu bisneto, ó Deus. Ó Deus, aquela família precisa do Senhor e eles clamam ao Senhor pelos cuidados do Senhor, ó Deus. E todas as demais famílias que estão vivendo um momento de enfermidades, que o Senhor possa ajudá-los e a conduzir os seus passos, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E assim, os dias passam, diz o salmista, e nós voamos, e devemos continuar trabalhando. Trabalhar na obra do Senhor para os propósitos do Senhor. O hino 422 diz, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Jesus vai voltar brevemente, que nós possamos estar todos preparados para a volta de Jesus. E assim, queridos, chegamos ao final de mais uma EBD com você, a nossa EBD em casa. E hoje, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na casa do Senhor, adorando ao nosso Deus. Mas
também é um dia especial para a família. Que você possa estar aproveitando os momentos reunidos em família e vivendo uma plena comunhão. Que Deus esteja abençoando a sua vida, de todos os seus familiares, e que seja um momento, à tarde, uma tarde agradável, mas não se esqueça logo mais à noite. Vá à casa do Senhor adorar o Senhor. O seu lugar, às vezes, está ficando vazio lá na poltrona, no banco da igreja, porque você está ficando em casa. Faça isso não. Vá para que possamos juntos adorarmos ao nosso Deus. E nós te esperamos ali na primeira Igreja Batista de Itaperuna. Te esperamos para que tenhamos um culto gracioso de adoração. Por falar em culto de adoração, logo mais também estará acontecendo ali na Igreja Batista de Aré, o culto de gratidão por mais um ano de vida que Deus concede ao irmão Clarindo. Ao irmão Clarindo, nossas felicitações, nossos parabéns. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Você e de toda a sua família, ok, meu irmão? Que Deus te abençoe. E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos com você iniciando uma nova semana, com uma nova reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?